Quando se pensa em zumbis hoje, a imagem que vem à mente é quase sempre a mesma: hordas de mortos-vivos cambaleantes e famintos, arrastando-se por cidades em ruínas, sedentos por carne humana. Essa é a visão que Hollywood nos vendeu, uma epidemia global de terror que transforma o vizinho em monstro. Mas essa figura, o zumbi moderno, é na verdade um eco distorcido de um medo muito mais antigo e profundo, um terror que não atacava o corpo com mordidas, mas a alma com a aniquilação do eu. É uma apropriação, um roubo de um horror que nasceu da dor humana, da escravidão, e que foi moldado nas plantações de cana-de-açúcar do Caribe. O termo zumbi foi arrancado de um contexto de sofrimento inimaginável, de uma história de opressão e resistência que poucos conhecem de verdade. Para entender o que o zumbi realmente significa, precisamos voltar no tempo, muito antes dos filmes de George Romero, antes mesmo da palavra existir como a conhecemos. Precisamos ir até uma ilha, um paraíso perdido, que testemunhou o nascimento de um dos maiores pesadelos da humanidade. Essa ilha, que hoje conhecemos como Hispaniola, era chamada de Haiti pelos seus primeiros habitantes, o povo Taíno. Eles viviam ali há milênios, em equilíbrio com a natureza, cultivando a terra, pescando no mar e criando uma sociedade complexa e próspera. Sua cultura era rica, suas crenças profundas, e sua vida era regida por um respeito mútuo pela terra e uns pelos outros. Para eles, Haiti era um lar, um santuário. Mas esse santuário estava prestes a ser profanado. Em 1492, navios estranhos surgiram no horizonte azul. Cristóvão Colombo, um explorador europeu, desembarcou na ilha, que ele prontamente renomeou de La Hispaniola. Com sua chegada, começou o fim para o povo taíno e o início de uma era de escuridão para a ilha. Colombo não veio em busca de terras para viver em harmonia, mas sim em busca de ouro e riqueza. E para extrair essa riqueza, ele precisava de mão de obra. A colonização espanhola que se seguiu foi brutal. Os taíno, antes livres, foram forçados a trabalhar nas minas, em condições desumanas. Sua resistência foi esmagada com violência impiedosa. Doenças europeias, para as quais não tinham imunidade, varreram a população como um incêndio. Em poucas décadas, o que havia sido uma civilização florescente foi praticamente aniquilada. O genocídio taíno criou um vácuo, um silêncio assustador em um paraíso que agora estava ferido, manchado de sangue e lágrimas. Haiti, a ilha de equilíbrio e vida, transformou-se em um cemitério, um monumento à ganância e à crueldade. Os espanhóis, com seu ouro e suas doenças, deixaram um legado de devastação. Mas a história de Hispaniola e o nascimento do verdadeiro terror zumbi estava apenas começando. Outra potência europeia estava prestes a chegar, e com ela, um sistema de exploração ainda mais cruel e sistemático. A semente do medo, da perda da alma e da vontade já havia sido plantada, mas seria sob o jugo francês que ela floresceria no pesadelo que conhecemos como o zombie original. Antes de continuarmos, se inscreva no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. A tragédia da colonização espanhola pavimentou o caminho para uma nova era de opressão na ilha. No século XVII, a França, uma potência colonial em ascensão, lançou seus olhos sobre a parte ocidental de Hispaniola. O que antes era um paraíso taíno, depois um campo de extermínio espanhol, seria transformado em Saint-Domingue, a joia mais lucrativa da coroa francesa e, ao mesmo tempo, um dos lugares mais brutais da terra. O sistema que os franceses implementaram não era apenas de exploração, mas de aniquilação sistemática da humanidade dos africanos escravizados que seriam trazidos em massa para trabalhar nas novas plantações. Saint-Domingue se tornou o motor econômico global da França, com uma trindade de produtos que abasteciam a Europa: açúcar, café e anil. Destes, o açúcar era o rei. A demanda por açúcar na Europa era insaciável, e as plantações de cana-de-açúcar na colônia eram verdadeiras fábricas de morte. A agricultura industrializada da cana exigia trabalho manual intenso e incessante, sob um sol escaldante e em condições desumanas.
Para os colonizadores franceses, a força de trabalho africana não era vista como pessoas, mas como uma commodity, uma ferramenta descartável que poderia ser explorada até a exaustão e substituída. Foi nesse cenário de ganância desenfreada e desumanização que surgiu o Code Noir, o Código Negro, de 1685. Este documento, criado pelo rei Luís XIV, não era apenas um conjunto de leis, era a regulamentação legal da escravidão, uma tentativa de dar um verniz de ordem a um sistema intrinsecamente caótico e cruel. O Code Noir detalhava cada aspecto da vida de um escravizado, desde a alimentação e o vestuário até as punições por desobediência e as regras para a venda e compra. No papel, parecia oferecer alguma proteção, mas na prática, ele servia para consolidar e legitimar a brutalidade. Um dos artigos mais chocantes do Code Noir era o artigo 44, que declarava os escravizados como bens móveis. Isso significava que eles não tinham direitos legais, não eram considerados pessoas, mas sim propriedades, objetos que poderiam ser comprados, vendidos, trocados ou até mesmo destruídos. Essa desumanização legal era a base de todo o sistema. Se um escravizado não era uma pessoa, então não tinha vontade própria, não tinha personalidade, não tinha alma. Era uma máquina de trabalho, um instrumento do colonizador. Essa perda de vontade e personalidade, imposta pela lei e pela violência diária, criava um terreno psicológico e espiritual fértil para o surgimento de um novo tipo de terror. Imagine ser arrancado de sua terra, de sua família, de sua cultura, e ser jogado em um lugar onde você é tratado como menos que um animal, onde sua voz é silenciada, suas esperanças esmagadas e sua própria existência reduzida a trabalho e sofrimento. A cada chicotada, a cada dia sem descanso, a cada olhar de desprezo, a identidade era corroída, a alma era atacada. O que os escravizados temiam mais do que a morte física era a morte da alma, a perda total de controle sobre si mesmos, de sua individualidade. O Code Noir e a brutalidade das plantações não apenas tiravam a liberdade, mas tentavam roubar a essência do ser humano. Era um pesadelo vivo, onde a vida não era sua, e a morte parecia ser a única saída. Mas mesmo a morte não garantia a paz, pois a crença era que, sob certas condições, nem mesmo a morte livraria a pessoa de ser um corpo sem alma, uma casca vazia, condenada a trabalhar para sempre. Essa era a semente do conceito de zombie, um terror que Hollywood ainda não havia sequer sonhado em explorar. A perda de vontade e personalidade, imposta pela lei e pela violência diária, criava um terreno psicológico e espiritual fértil para o surgimento de um novo tipo de terror. Imagine ser arrancado de sua terra, de sua família, de sua cultura e ser jogado em um lugar onde você é tratado como menos que um animal, onde sua voz é silenciada, suas esperanças esmagadas e sua própria existência reduzida a trabalho e sofrimento. A cada chicotada, a cada dia sem descanso, a cada olhar de desprezo, a identidade era corroída. A alma era atacada. O que os escravizados temiam mais do que a morte física era a morte da alma, a perda total de controle sobre si mesmos, de sua individualidade. O Code Noir e a brutalidade das plantações não apenas tiravam a liberdade, mas tentavam roubar a essência do ser humano. Era um pesadelo vivo, onde a vida não era sua e a morte parecia ser a única saída. Mas mesmo a morte não garantia a paz, pois a crença era que, sob certas condições, nem mesmo a morte livraria a pessoa de ser um corpo sem alma, uma casca vazia, condenada a trabalhar para sempre. Essa era a semente do conceito de zombie, um terror que Hollywood ainda não havia sequer sonhado em explorar. O sofrimento geracional alimentado pela crueldade do sistema colonial francês, em Saint-Domingue, atingiu um ponto de ebulição no final do século XVIII. Décadas de trabalho forçado, torturas indizíveis e a contínua desumanização haviam acumulado uma fúria silenciosa, mas poderosa, dentro dos corações dos escravizados africanos. A ilha, que já fora um paraíso tiino e depois um cemitério espanhol, agora era um caldeirão de dor e ressentimento, onde a esperança parecia ter sido completamente extinta. Mas a semente da resistência estava lá, crescendo em segredo.
Notícias da Revolução Francesa, que prometia liberdade, igualdade e fraternidade, começaram a vazar para a colônia. Essas ideias, embora hipocritamente não aplicadas aos escravizados, acenderam uma faísca. Se os franceses podiam lutar por sua liberdade, por que não eles? A liberdade não era um direito universal? Os colonizadores europeus haviam subestimado a resiliência do espírito humano e a capacidade dos oprimidos de se unirem contra seus algozes. Foi nesse cenário de desespero e esperança que a noite de 14 de agosto de 1791 se tornou um marco indelével na história da humanidade. Em uma clareira na floresta de Bois Caiman, sob uma tempestade furiosa, centenas de escravizados africanos se reuniram em segredo. Não era uma reunião política comum, mas uma cerimônia sagrada, um pacto de sangue e espírito que uniria os que não tinham nada além de sua fé e sua dor. Liderando a cerimônia estavam o sacerdote Dutty Boukman, um homem imponente e carismático, e Amambo Cécile Fatiman, uma sacerdotisa do Vodou, cuja presença emanava força e sabedoria ancestral. A cerimônia de Bois Caiman não foi apenas um ritual, mas um ato revolucionário. Ali, as tradições espirituais africanas que haviam sido suprimidas e demonizadas pelos colonizadores foram invocadas em sua plenitude. Foi um momento de fusão de diferentes sistemas de crenças trazidos da África Ocidental e Central que haviam sobrevivido e se adaptado sob o jugo da escravidão. O juramento de liberdade não era apenas uma promessa entre homens e mulheres, mas um pacto com os Loa, os espíritos do Vodou, que eram a ponte entre o mundo dos vivos e o divino. No clímax da cerimônia, um porco preto foi sacrificado. Seu sangue, sagrado e simbólico, foi compartilhado entre os participantes. Este ato não era de barbárie, como os colonizadores europeus viriam a deturpar, mas de profunda significância espiritual. Representava a união de todos os presentes em um propósito comum, a purificação e o selamento de seu compromisso. Foi um momento de unificação espiritual e militar, onde a fé e a fúria se entrelaçaram, transformando o desespero em determinação inabalável. O peso simbólico da cerimônia de Bois Caiman foi imenso. Não apenas marcou o início formal da Revolução Haitiana, mas também reafirmou a identidade e a dignidade de um povo que havia sido brutalmente desumanizado. Os gritos de liberdade e a promessa de lutar até a morte, ou de morrer na luta, ecoaram pela floresta e se espalharam rapidamente pelas plantações. Foi o ponto de virada, a faísca que acendeu o fogo de uma revolta que chocaria o mundo. Nos dias e meses que se seguiram, a revolução irrompeu com uma violência que refletia a brutalidade sofrida pelos escravizados. Os colonizadores franceses foram pegos de surpresa pela ferocidade e organização dos rebeldes. Liderados por figuras como Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines e Henri Christophe, os africanos escravizados, que antes eram considerados bens móveis, provaram ser guerreiros formidáveis. Eles lutaram não apenas por sua liberdade individual, mas pela liberdade de toda uma nação. A Revolução Haitiana durou mais de uma década, enfrentando os exércitos da França, Espanha e Grã-Bretanha, as maiores potências da época. Contra todas as probabilidades, os escravizados triunfaram. Em 1º de janeiro de 1804, a ilha de Saint-Domingue declarou sua independência, tornando-se o Haiti a primeira república negra livre do mundo e a única nação formada por uma revolta de escravos bem-sucedida. Foi um feito extraordinário, um testemunho da força inquebrável do espírito humano e da crença profunda na liberdade. Mas essa liberdade veio com um preço pesado, e o mundo ocidental nunca perdoaria o Haiti por ousar desafiar a ordem colonial. Foi nesse contexto de luta, fé e resistência que o Vodou, a religião dos escravizados, se tornou um símbolo de poder e, ao mesmo tempo, de medo para os colonizadores. Foi nesse contexto de luta, fé e resistência que o Vodou, a religião dos escravizados, se tornou um símbolo de poder e, ao mesmo tempo, de medo para os colonizadores. O Vodou, muitas vezes mal compreendido e deturpado, foi a força motriz por trás da Revolução Haitiana, um sistema de crenças que uniu e inspirou um povo oprimido a lutar por sua liberdade. No entanto, a visão que o mundo ocidental criou sobre o Vodou
é quase sempre a de uma arte obscura, cheia de maldições e rituais sinistros. Hollywood, em particular, agarrou-se a essa imagem sensacionalista, transformando uma religião complexa em um mero adereço para filmes de terror. A realidade, porém, é bem diferente. O voodoo é uma religião viva, com uma cosmologia espiritual sofisticada, que serviu como uma ferramenta vital de sobrevivência e resistência para os africanos escravizados. Não é sobre maldições ou magia negra, mas sobre uma conexão profunda com o divino, com a natureza e com a comunidade. É uma fé sincrética, ou seja, uma fusão de diferentes sistemas espirituais que foram trazidos da África Ocidental e Central, adaptados e reinventados sob as condições brutais da escravidão em Hispaniola. Para os colonizadores europeus, era uma ameaça que precisava ser erradicada. Um dos aspectos mais engenhosos dessa adaptação foi a forma como os escravizados ocultaram seus espíritos africanos, os Loa, por trás da fachada de santos católicos. Essa prática permitiu que eles mantivessem suas crenças vivas, mesmo sob a vigilância constante de seus senhores franceses. Assim, o poderoso Loa Dambala, associado à sabedoria e à fertilidade, muitas vezes era representado como São Patrício, com suas serpentes. Ogou, o espírito da guerra e do ferro, encontrava sua contraparte em São Tiago. Essas associações não eram uma conversão ao catolicismo, mas uma estratégia inteligente para preservar sua própria religião e identidade cultural. É crucial fazer uma distinção clara aqui, uma que Hollywood frequentemente ignora ou distorce. Existe o zombie haitiano escrito com N e o zumbi anglicizado, o monstro cinematográfico que conhecemos hoje. O zombie original não era um morto-vivo comedor de cérebros. Era algo muito mais sutil e aterrorizante para a mente dos escravizados. A perda total da vontade e da identidade. Uma alma aprisionada em um corpo sem propósito próprio. Era o pesadelo da desumanização levado ao extremo. A aniquilação do eu que os colonizadores tentavam impor diariamente. Hollywood, e George Romero em particular, fez um roubo e uma transformação dessa ideia original. Eles pegaram o nome, o conceito de um corpo sem alma, e o remodelaram para se encaixar em uma narrativa de horror de consumo de massa, distorcendo completamente seu significado e suas origens. O zumbi moderno, com sua fome insaciável e sua natureza contagiosa, é uma metáfora poderosa para outras coisas, mas está muito distante do terror que nasceu nas plantações de Saint-Domingue. O voodoo não era apenas uma religião, era a espinha dorsal da resistência. Oferecia um senso de comunidade, propósito e dignidade que a escravidão tentava destruir. Através dos rituais, das canções e das danças, os escravizados podiam se reconectar com suas raízes africanas e encontrar forças para suportar o insuportável. Era uma forma de manter viva a chama da esperança, de lembrar que eles eram mais do que bens móveis, mais do que meros instrumentos de trabalho. A deturpação do voodoo pelos colonizadores europeus e, mais tarde, pela indústria do entretenimento, serviu a um propósito duplo. Primeiro, justificava a repressão e a violência contra os escravizados, pintando suas crenças como selvagens e demoníacas. Segundo, obscurecia a verdadeira natureza do poder do voodoo, que residia em sua capacidade de unir e empoderar os oprimidos. Ao invés de reconhecer o voodoo como uma religião legítima, eles o transformaram em um símbolo de medo e barbárie. Essa apropriação cultural e a distorção do significado original do zombie são um lembrete de como narrativas podem ser manipuladas. A rica tapeçaria do voodoo haitiano, com sua complexidade e profundidade espiritual, foi reduzida a um clichê de terror. O verdadeiro horror do zombi haitiano era a perda da liberdade de escolha, a escravidão perpétua, não a fome por carne humana. Essa distinção é fundamental para entender como o pesadelo de um escravo foi roubado e transformado em um monstro para as telas de cinema. O voodoo, como uma religião que enfatiza a conexão direta com o divino, a comunidade e a resistência, era intrinsecamente ameaçador para o sistema colonial. Ele oferecia uma visão de mundo onde os oprimidos podiam encontrar poder e agência, algo que os colonizadores franceses não podiam permitir.
A demonização do vodú foi, portanto, um ato político estratégico, uma tentativa de desarmar os escravizados de sua fonte de identidade e união. O princípio fundamental do vodú não reside em dogmas abstratos ou em uma hierarquia rígida, mas sim em uma relação recíproca e prática: servir aos espíritos. Para os seguidores, essa relação é a base de tudo. A comunidade oferece louvor, rituais, cânticos e danças, dedicando tempo e energia para honrar os Loa. Em troca, os espíritos, os Loa, oferecem orientação, proteção e cura, intervindo nos assuntos humanos e ajudando a manter o delicado equilíbrio da vida. Não é uma fé que exige apenas crença cega, mas uma prática diária que molda a existência de seus adeptos, integrando o sagrado ao profano de maneira fluida e constante. Essa conexão pessoal e direta com o divino, sem a necessidade de intermediários clericais ou estruturas hierárquicas rígidas, representava uma ameaça existencial para as autoridades coloniais francesas. A Igreja Católica, aliada ao Estado colonial, exercia um controle imenso sobre a vida dos escravizados, ditando sua moralidade e sua submissão. A ideia de que pessoas escravizadas pudessem acessar o sagrado diretamente, sem a permissão ou a supervisão dos senhores brancos, era subversiva e perigosa. Para os colonizadores, a possessão pelos Loa, um elemento central nos rituais do vodú, não era vista como uma manifestação divina, mas como uma forma de loucura ou histeria. A veneração dos espíritos africanos era prontamente demonizada, rotulada como adoração ao diabo, uma prática bárbara e selvagem que precisava ser erradicada. Essa visão distorcida não era apenas fruto da ignorância, mas de uma estratégia calculada para deslegitimar o vodú e, por extensão, desumanizar ainda mais as pessoas escravizadas. A supressão do vodú tornou-se assim um imperativo estratégico francês. Eles rapidamente perceberam que o vodú não era apenas uma religião, era a fonte da identidade cultural dos escravizados e o motor de sua união. Ao celebrar seus espíritos ancestrais, os africanos escravizados reafirmavam sua humanidade, sua história e sua conexão com uma herança que a escravidão tentava apagar. Cada ritual, cada cântico, cada dança era um ato de resistência, um lembrete de que eles eram mais do que a propriedade dos seus senhores. A demonização do vodú foi, portanto, um ato político, uma tentativa deliberada de desarmar os escravizados psicologicamente e espiritualmente. Ao pintar o vodú como algo maligno e primitivo, os colonizadores buscavam justificar sua própria brutalidade e reforçar a narrativa de que os africanos eram inferiores e precisavam ser civilizados e cristianizados. Essa estratégia visava quebrar o espírito dos escravizados, destruindo sua fé e sua capacidade de se organizar. No entanto, essa repressão só serviu para fortalecer a clandestinidade e a resiliência do vodú. Os rituais passaram a ser realizados em segredo, em florestas densas e vales escondidos, longe dos olhos vigilantes dos supervisores. A fé se tornou um refúgio, um espaço onde a liberdade espiritual podia ser exercida, mesmo que a liberdade física fosse negada. Foi nessas reuniões secretas que a semente da revolução foi plantada e nutrida, culminando na cerimônia de Bois Caimã, um evento que mudaria o curso da história. Apesar da perseguição implacável, o vodú persistiu, provando ser uma força inquebrável. A própria natureza descentralizada e adaptável da religião, combinada com a profundidade da fé de seus praticantes, permitiu que ela sobrevivesse e prosperasse sob as condições mais adversas. Os colonizadores nunca conseguiram realmente destruir o vodú, apenas empurrá-lo para as sombras, onde ele continuou a ser a chama que acendeu a luta pela liberdade. Essa incompreensão e demonização do vodú, que começou com os colonizadores franceses, seria perpetuada por séculos, encontrando seu caminho em narrativas ocidentais e, eventualmente, em Hollywood. A complexidade do vodú, sua rica tapeçaria de significados e sua função vital como ferramenta de resistência foram convenientemente ignoradas em favor de uma imagem simplista e assustadora. A ideia de uma religião que empoderava os oprimidos era muito perigosa para ser apresentada sem distorção. Assim, o vodú, que deveria ser reconhecido como um pilar da sobrevivência e da identidade haitiana, foi transformado em um sinônimo de escuridão e terror,
um tropo conveniente para justificar a exploração e o preconceito. A verdadeira ameaça do vodu não era sua natureza intrínseca, mas sua capacidade de inspirar a liberdade e a união entre aqueles que a sociedade colonial queria manter divididos e submissos. Essa capacidade de união e a conexão direta com o divino eram o verdadeiro terror que o vodu representava para os colonizadores. Apesar de toda a demonização e perseguição, a estrutura fundamental do vodu permaneceu intacta, e é crucial entender sua cosmologia para desvendar o verdadeiro significado do zombi haitiano. No coração do cosmos do vodu existe um único Deus Criador Supremo, conhecido como Bondi, uma corruptela do francês Bon Dieu ou Bom Deus. Bondi é o arquiteto do universo, a fonte de toda a vida e poder, a inteligência primordial que concebeu tudo o que existe. Ele é a força motriz por trás da criação, o ponto de origem de toda a existência. No entanto, Bondi é uma divindade distante. Ele é tão vasto e abrangente que não se envolve diretamente nos assuntos cotidianos da humanidade. Sua natureza é tão elevada e abstrata que se torna inacessível para interação direta com os mortais. É como se ele tivesse estabelecido as regras do jogo e, em seguida, se retirado para observar a partir de uma distância infinita. Essa distância não implica desinteresse, mas sim uma transcendência que o coloca além das preocupações mundanas. Para preencher o abismo entre o distante Bondi e o mundo humano, o vodu conta com a presença vital dos Loa, também conhecidos como Luas. Eles são um panteão de espíritos intermediários que servem como a ponte entre o divino e o terreno. Os Loa são frequentemente descritos como os mistérios, santos e anjos do vodu, cada um com sua própria personalidade, domínio e história. Eles são as manifestações da energia divina de Bondi, atuando como seus emissários e representantes. Cada Loa possui uma personalidade complexa e distinta. A Ogou, o Loa da guerra e do ferro, que encarna a força e a proteção. A Erzuliefreda, a Loa do amor, da beleza e da luxúria, que representa a feminilidade e a sensualidade. Dambala, o Loa da sabedoria e da fertilidade, muitas vezes associado a serpentes, simboliza a continuidade da vida e a ancestralidade. Gede, o Loa da morte e da ressurreição, é irreverente e sábio, guardião dos cemitérios e da transição entre a vida e a morte. Esses espíritos não são meros arquétipos. Eles são seres vibrantes e dinâmicos, com gostos, aversões e humores próprios. Eles podem ser generosos ou exigentes, brincalhões ou sérios, dependendo da situação e da forma como são abordados. É por isso que toda a adoração, ritual e serviço no vodu são dirigidos aos Loa. Os seguidores do vodu não buscam uma conexão direta com Bondai, a quem veem como muito distante, mas sim com os Loa, que são mais acessíveis e compreendem as complexidades da vida humana. Os rituais de vodu são elaborados e multifacetados, envolvendo cânticos, danças, ofertas de comida e bebida e a invocação dos Loa. Através desses rituais, os praticantes buscam se conectar com os espíritos, pedindo sua orientação, proteção e bênçãos. A relação com os Loa é de respeito mútuo e reciprocidade, onde os humanos oferecem serviço e devoção e os espíritos, em troca, oferecem sua ajuda e sabedoria. A comunicação com os Loa ocorre de várias formas, mas a mais notável e central para a prática do vodu é a possessão. Durante os rituais, um Loa pode montar um cavalo, que é o termo usado para descrever a possessão de um praticante. A pessoa possuída age como um vaso para o espírito, falando, dançando e interagindo com a comunidade como o próprio Loa. Este é um momento de grande poder e significado, onde o abismo entre o divino e o humano é temporariamente superado. Para os colonizadores, essa manifestação dos Loa através da possessão era vista como prova de barbárie e selvageria. Eles não conseguiam compreender a profundidade espiritual e a importância cultural desse fenômeno. Em vez disso, interpretavam-no como histeria, loucura ou, pior ainda, como a obra do diabo.
Essa interpretação errônea e maliciosa serviu para alimentar a narrativa de demonização do vodu, que, como vimos, era uma estratégia política para justificar a opressão e a escravidão. A crença nos Loa e na sua capacidade de intervir na vida humana era uma fonte inestimável de conforto, esperança e empoderamento para os escravizados africanos. Em um mundo onde eram desumanizados e privados de toda autonomia, a capacidade de se conectar com seres poderosos que se importavam com eles e podiam lhes oferecer ajuda era revolucionária. O vodu proporcionava um senso de comunidade, identidade e propósito que o sistema colonial tentava, a todo custo, aniquilar. Os Loa representavam não apenas divindades, mas também ancestrais, guias e protetores que caminhavam ao lado dos seus seguidores, oferecendo força para resistir às adversidades. A cosmologia do vodu, com seu Deus supremo distante e seus espíritos intermediários acessíveis, refletia a realidade vivida pelos escravizados. Eles estavam sob o domínio de um poder opressor e distante, mas encontravam refúgio e força na conexão com seus próprios intermediários espirituais, os Loa. Essa estrutura espiritual não era apenas uma crença, era um espelho da luta diária pela sobrevivência e pela preservação da humanidade em face de uma desumanização brutal. Essa conexão profunda com os Loa não era apenas espiritual, mas também social. Os rituais de vodu fortaleciam os laços comunitários, unindo famílias e aldeias em uma rede de apoio e resistência. A comunidade era o coração do vodu, um espaço onde a identidade cultural africana era preservada e celebrada, longe dos olhares vigilantes e punitivos dos colonizadores. É nesse contexto de fé, sofrimento e resistência que a verdadeira origem do conceito de zombie haitiano se revela, um conceito muito diferente do monstro faminto que conhecemos hoje. O zombie, no vodu, não era um morto-vivo que caça cérebros. Era algo muito mais aterrorizante e profundamente ligado à experiência da escravidão. A crença era que um feiticeiro, conhecido como Bokor, poderia roubar a alma de uma pessoa. Essa alma, ou Tibon Ange, era a essência da individualidade, da vontade e da personalidade. Sem ela, o corpo continuava a funcionar, mas como um invólucro vazio, desprovido de consciência e controle próprio. A pessoa se tornava um zombie, uma casca sem alma, condenada a uma existência de servidão sem fim. Esse era o verdadeiro terror, a perda da vontade e da identidade. Imagine ser arrancado de sua família, de sua terra, de sua cultura, e então ser forçado a trabalhar até a morte em condições desumanas. A escravidão era em si uma forma de roubo da alma, um processo que visava transformar seres humanos em bens móveis, em ferramentas sem pensamento ou sentimento. O zombie do vodu era a materialização desse pesadelo, a representação máxima da desumanização imposta pela escravidão. Era o medo de que, mesmo após a morte, a opressão pudesse continuar roubando a dignidade final. A ameaça do Bokor e a possibilidade de se tornar um zombie era um lembrete constante da fragilidade da liberdade e da autonomia em um sistema que as negava. Não era sobre um monstro a ser combatido com uma espingarda, mas sobre um destino a ser temido, um estado de não existência onde a própria essência do ser era aniquilada. Essa narrativa do zombie servia como uma metáfora poderosa para a condição dos escravizados, cujas vidas e vontades não lhes pertenciam. A conexão entre o medo do zombi e a desumanização da escravidão é inegável. Os colonizadores viam os escravizados como propriedade, como máquinas de trabalho, e o conceito de zombie refletia essa visão distorcida. A figura do zombie encapsulava o horror de ser reduzido a um estado onde a própria humanidade era negada, onde a capacidade de pensar, sentir e desejar era arrancada. Era o medo de ser transformado em algo menos que humano, uma ferramenta sem alma para satisfazer a ganância alheia. Com o tempo, essa ideia profundamente cultural e simbólica começou a transitar, a sofrer transformações. À medida que o Haiti se abria para o mundo e o vodu continuava a ser demonizado, a figura do zombie começou a ser mal interpretada por observadores ocidentais.
Jornalistas, escritores e, mais tarde, cineastas ouviram histórias sobre os zumbis haitianos, mas despojaram o conceito de seu contexto cultural e espiritual original. Eles viam a superfície, um corpo sem vontade própria, e preenchiam as lacunas com seus próprios medos e preconceitos. A transição dessa ideia para o monstro cinematográfico foi gradual, mas decisiva. O zombi haitiano, uma vítima da feitiçaria e da opressão, tornou-se o zumbi devorador de carne que conhecemos hoje. O terror da perda da alma e da vontade foi substituído pelo terror físico da contaminação e da violência. Hollywood, com sua busca incessante por novas formas de horror, encontrou no zombie uma tela em branco perfeita para projetar medos modernos, de epidemias, de conformidade, da perda de controle. George Romero, com seu filme A Noite dos Mortos-Vivos, em 1968, cimentou essa nova imagem do zumbi na consciência popular. Seus zumbis eram hordas incontroláveis, famintas por carne humana, desprovidas de qualquer individualidade ou propósito que não fosse a fome. O terror não vinha de um bocor roubando uma alma, mas de uma praga inexplicável que transformava os mortos em predadores. O zumbi de Romero era um espelho da sociedade de consumo, da guerra e da desumanização em massa, mas havia perdido quase toda a conexão com sua origem haitiana. Assim, o pesadelo de um escravo, o terror de ter a alma roubada e a vontade aniquilada, foi cooptado e transformado em um espetáculo de entretenimento. O voodoo, uma religião de resistência e esperança, foi caricaturado como uma prática das trevas. E o zombie se tornou um símbolo global de horror genérico. A história do zombie é, em última análise, uma história de apropriação cultural e de como o medo ocidental pode reescrever e distorcer narrativas de povos marginalizados, roubando não apenas terras e corpos, mas também os significados mais profundos de suas crenças e seus sofrimentos. É um lembrete sombrio de como a cultura dominante pode digerir e regurgitar as histórias dos oprimidos, despojando-as de sua verdade original para servir a seus próprios propósitos. O verdadeiro horror, afinal, não está apenas nos mortos-vivos, mas na capacidade humana de desumanizar e esquecer.